Por que é que o cristianismo cresce tanto, enquanto a religião luciferiana ela parece ir a passo de tartaruga? Você está com o mestre Nicodemo Silva, Zanoni Vizir. E este é o canal Filhos de Lúcifer. Lógico que nós já tivemos outros nomes. Tivemos a Casa de Satã. Tivemos o canal antes Tarô de Ouro. Tivemos Libertação Luciferiana. Mas esse é o canal Filhos de Lúcifer. Como que você faz para participar? Você quer um jogo de baralho cigano completo? Tarô? Jogo de búzios? Oráculo luciferiano? Você quer algo profissional? Você quer acordo? Você quer pactos e alianças com Diamond West? Você quer abertura de caminho, prosperidade e riqueza da maneira correta? Então você entra em contato conosco 819-9393-3813. E aí nós vamos jogar para você. E dependendo dos trabalhos que forem ali arranjados, que forem contratados, trabalho de amarração, de destruição e de vingança, trabalho relacionado com promoção financeira e com outros. Então, eu vou colocar você num grupo especial de pessoas queridas, chamadas Guerreiros da Luz. E a partir daí, você vai participar. Os trabalhos podem ser mandados apenas para o seu privado, os vídeos, ou mesmo no grupo, caso você queira assim. E você pode fazer o pacto normal, ou você pode fazer o de abertura de caminho, prosperidade e riqueza. Você pode ter o pacto como cliente, e você pode ter o pacto ser iniciado. Aí você nos procura 819-9393-3813, como vamos deixar aqui. Em relação a vídeos, nós estamos em uma frequência de colocar vídeos quase diariamente. Nós estamos nessa fase aqui nos Filhos de Lúcifer. Você procure vídeo aqui e então você terá pelo menos 3 vídeos por semana. Você não espera o YouTube lhe notificar. Você vai buscar o canal Filhos de Lúcifer. E durante a semana a gente vai colocar, não sabemos ainda os dias, porque depende demais nossa agenda de atendimentos de tarô, como eu falei, baralho cigano, numerologia, mapa astral africano, jogo de búzios, oráculo luciferiano, pactos, acordos e aliança com Diamond. Precisamos ir muito além para sabermos como é que o cristianismo, as causas sobrenaturais, o que está por trás desse crescimento do cristianismo. E aí você vai ter acesso a um livro que ele ficou de fora da Bíblia. Na verdade, há alguns livros, os mais impressionantes, que a igreja, naquela época em que estava fazendo o livro, a Bíblia, porque nós imaginamos assim:
nós pensamos que a Bíblia já nasceu assim. Que a primeira Bíblia foi escrita primeiro um livro, depois outro. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, temos os 5 livros do Pentateuco e pensamos que ele foi escrito por Moisés. Só que há um livro deles que fala da morte de Moisés e um escritor não poderia falar da sua morte porque não estaria aqui para escrever. Então nós vamos estudar de Gênesis a Malaquias e pensamos que tudo foi escrito assim como está aqui. Princípio, meio e fim. Quando na verdade este livro foi completamente editado. E somente com as gerações passando e com a imposição do poderio da Igreja Católica foi que o livro veio a ser como é. Nós temos a criação do mundo através de uma divindade maluca. Isso você vai ver em livros que estão longe daqui, que é o Psofia. Que é o 5º Evangelho de Tomé, que é o livro apócrifo de João, que são os livros Evangelhos apócrifos de Tiago, que é o livro de Maria, mãe de Jesus, que é o livro de Maria Madalena. E esses livros ficaram de fora e foram amplamente perseguidos os seus autores. E foram destruídos pelas cruzadas, pelos templários, pela Santa Inquisição. E foram colocados em pote de barro. Para somente mais de centenas de milênios, mais de centenas de anos, aliás, esses livros seriam descobertos. Eles seriam os manuscritos do Mamor. E esses manuscritos iriam compor a biblioteca de Nag Hammadi. Deveria chocar os senhores. Deveria chocar as senhoras em saber que 57 livros foram descobertos e colocados no mosteiro de São Pacome. E que desses 57 livros, relacionados tanto com o Velho Testamento, como é o caso do livro de Enoque, bem como do Novo Testamento, dessas 57 obras, 43 eram inéditas. Significa que nunca foram vistas pelo mundo. E foi tão importante essa descoberta que a Vulgata em latim, ou a Bíblia em latim, traduzida da versão grega para o latim, o São Jerônimo, precisou ser vista. Eu estou dizendo que foi necessário que especialistas católicos descessem até o eremitério de São Pacome e refizessem a Bíblia. Ela iria aparecer depois com o nome de A Bíblia de Jerusalém, com milhares e milhares de notas ao rodapé, explicando os textos para os curiosos, explicando tudo para os estudiosos. E se vê aí a influência, a magnitude desses livros.
Esses livros nos contam que havia um mundo de inefabilidade, que no meio do nada habitava um. E esse um não era Deus, porque superior a esse, mas que depois, pelos Vedas, seriam chamados de a suprema personalidade de Deus. Esse inefável, ele era cheio de conhecimento, sabedoria e riqueza. Ele não pensava, porque o pensamento é a doença da consciência. Por isso que o Osho, no livro do Sexo, a Supraconsciência, vai relacionar o orgasmo físico com a felicidade divina. Osho iria dizer naquele livro que esse estado de felicidade, Sacidyananda, diria os Vedas, é tão importante. Na verdade, a única coisa que importa seria conseguido através do conúbio entre dois seres. O orgasmo físico daria, segundo Osho, a felicidade aos indivíduos compenetrados. Daí, a natureza tem embelezado as mulheres e tem dado a virilidade ao homem, para que buscassem esse momento tão importante que é o da felicidade. Pois bem, esse ser vivia em êxtase constante. E em dado momento ele pensou pela primeira vez. Ele quis se ver como era. E aí dele saiu uma luz que o contemplou. A essa luz é dado o nome de Barbelô. Barbelô é o primeiro aeon. E Barbelô ficou de frente do inefável, do para além de tudo. E ela meio que se apaixonou por ele e vice-versa. Porque a paixão nasce da contemplação. Como é que acontece de a pessoa apaixonar-se? Krishna iria dizer de Jayato, Visayam Punsa, Sanga Teshu Pajayate Kama, Sanga Sanjayate Kama Kama Clodo Bijayate. Capítulo 2, verso 62 do Bhagavad Gita em diante. Contemplando o objeto dos sentidos, o homem cria apego para o objeto. Desse apego frustrado vem a agressividade. E dessa agressividade vem a luxúria que, não realizada, cai-se no poço da paixão. Transforma-se o amador na coisa amada, diria depois certo poeta, Cleio Camões. Torna-se o amador na coisa amada, por motivo de muito a imaginar. Isso é tão certo para os humanos, como é tão certo para os deuses. Hermes Trismegisto iria dizer na sua tábua esmeralda que aqui em cima, lá em cima como aqui embaixo, ou aqui embaixo como lá em cima.
E aí nós teremos a felicidade se apaixonando pela própria felicidade. E um resolveu abraçar Babelô. E vai nascer daí o segundo Aeon, que é o Cristo. Nós teremos ali a luz. Nós teremos ali Lúcifer. Nós teremos nesse segundo Aeon o Budato. E aí todos ali no pleroma iriam acontecer. Nós teríamos 12 Aeon. Um desses, porém, iria nascer sem par, que é chamado do Príncipe Sofia de Sofia. E ela não quis voltar os seus olhos para a felicidade. Ela resolveu criar de PC. E daí ela teve um filho pavoroso, que é o rosto de leão e o corpo de serpente. Ela iria dar o nome a ele de Iadalbaoth. Iadalbaoth é completamente egóico. Espiritualmente ele é cego. E agora ele começou a criar após si, exatamente como haviam lá os 16 Aons, ou Aeons. Ele iria criar também, aliás, 12 Aeons, iria criar também, abaixo de si, os 12 arcontes. Os maiores viriam governar as partes celestiais e os menores a parte medianas e abissais e infernais. Daí nasce Iadalbaoth. E quando ele vê tudo aquilo ali formado, todos aqueles arcontes com todos os poderes que ele tinha, menos o do fogo, porque para criar ele disse haja luz, e ele se inflou de orgulho e disse: eu sou Deus. Eu vi um professor de mística, um grande ocultista que dá suas aulas fumando, as suas lives fumando. Apresentando, como falamos em outro vídeo, que o demiurgo de Platão, ele não era bom nem mal. Ele foi sim o organizador da matéria. E ele criou tudo que estamos vendo, ele organizou. Embora ele não tivesse a visão do que estava acima dele. E o que está acima dele, segundo o livro Timeu de Platão, é o mundo das ideias. Essa percepção do mundo das ideias iria ser muito caro a Platão, o mundo das formas, das ideias. E Jean Gardner, no livro O Mundo de Sofia, livro que tornou-se clássico e vendeu aos milhões, iria apresentar um conceito muito simples. Quando você vai a um aniversário de criança, você pode ver ali no bolinho dela que tem algum boneco, que possa ser um cavalinho, por exemplo, com o pé quebrado, com o rabo quebrado. Mas existe uma ideia, a ideia central, existe uma forma que fez aquele cavalinho. E que essa forma em si é perfeita. Isso Jean Gardner explicando a filosofia de Platão para nós que somos menos inteligentes.
Então nós temos aí o mundo das formas, que é o mundo físico organizado pelo Demiurgo de Platão. E ele que percebeu e que visitou, através de sonhos, o mundo das ideias. Ele foi o canalizador. Ele sonhou com aquilo e fez esse mundo. Não sendo, como já falamos, não sendo bom nem mal. Porém, iria aparecer mais tarde a escola do Valentino, os grandes gnósticos. E ele iria ver nesse demiurgo, exatamente no demiurgo de Platão, uma malignidade. E nessa malignidade, esse arconte era extremamente perigoso. E é ele quem vai criar esse mundo de formas, e é ele quem cria esse mundo material. A Bíblia diz uma frase enigmática que os evangélicos nunca vão entender. Que os teólogos entendem, mas preferem não perceber, não entender. Que os padres também estudam, mas que não passam para os fiéis. Mas a Bíblia diz em determinado verso que o mundo jaz no maligno. Em Efésios, Paulo vai dizer que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades e principados nos lugares celestiais. E você não entende nada. Nunca passou pela sua cabeça perguntar o que era potestades e principados. Mas potestades e principados são anjos. E a Bíblia diz, nesse verso, Paulo diz claro, que não é nos lugares infernais, mas nos lugares celestiais. São seres acima de nós, não abaixo. Então nós veremos a malignidade de Adalbaoth. E é ele que cria esse mundo. Primeiro, ele foi expulso pela sua mãe, assim que nasce por ser horrendo. E por sua natureza maligna. Depois ele é enganado pela sua mãe, quando ele tem a primeira visão do Adão Cadmo. Adão Cadmo é o homem perfeito, absoluto, supremo. Ele percebe o Adão Cadmo em seus sonhos. Enquanto ele percebe isso, está tendo problema com um dos seus arcontes, o mais elevado de todos, que é nada mais, nada menos do que Sabaoth, o bom. Sabaoth percebe que Adalbaoth não é Deus. E ele baixa a cabeça contrito para o mundo das ideias. E Sofia manda sua filha Zoe levar Sabaoth e preparar para ele um mundo ideal. Todos os anjos participam do mundo de Sabaoth. Então, na criação do homem através da argila, Sofia, que tem orado, feito preces para o inefável, para aquele que não cria, e eu vi, é só que eu deixa dizer que um cria, o um não cria. A primeira pergunta do livro Súmula Teológica de Tomás de Aquino é: que é Deus? E São Tomás de Aquino vai dizer que é o incriado.
que é o imóvel que a tudo move, que é o trator que a tudo dá direção. Ele disse que esse Deus, ele não cria. Então o inefável, ele não é o Criador. Nós temos um problema sério, porque quando a gente vai estudar Allan Kardec, Livro dos Espíritos de Allan Kardec, quando a gente vai estudar a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, e quando a gente vai estudar toda a obra de Ellen White, a gente descobre o mesmo erro em todos. Eles acreditam que o Criador é o Deus inefável. Então nós temos um problema sério, porque essa divindade, ela precisa soprar nas narinas do homem. O livro de João, o apócrifo, fala que todos os arcontes ajudaram na construção do homem. Os seus 9 sistemas, o sistema sanguíneo, o sistema nervoso, todos esses sistemas, cada um foi feito por determinado arconte. É dito que quando terminou esse homem com todos esses sistemas, tudo pronto, e Adalbaoth, o Deus que tinha dito, haja peixe, haja vida e haja animais, ele não disse isso com o homem. Ele queria que o homem fosse algo especial. Então Sofia, a sua mãe, sopra nos seus ouvidos, assopra nas narinas do homem. E quando ele sopra, passa por aquele sopro a própria divindade, ou Adão Kadmon. E soprou-lhe Deus, dirá a Bíblia, Ruach, o fôlego da vida. E o homem tornou-se uma alma vivente nessa esta. E aqui nós temos algo que é espetacular, que nós chamaremos do abismo dos deuses. Porque os pais de santos dirão que nem o orixá se interessa por você. Que não há orixá brigando por sua cabeça. Esses orixás iorubanos dirão. Dirão que você é que precisa do orixá. Dirão na igreja que o Criador não precisa de você, você é que precisa do Criador. Dirão na Goécia, nos cultos luciferianos, que Deus, o Criador, não precisa. O Daimon, Baal, aliás, os 72 Daimons de Goécia, Glimori, Claunek, Buné, Orobas, Dantalion. Não precisa de você, você é que precisa dele. Mas se você olhar o Psofia, se você estudar este livro, então você descobrirá diferentemente. Os arcontes estão perturbados, porque o homem tem alguma coisa que eles não têm. E o que é que o homem tem que nenhum deles tem? Que não pertence ao anjo, que não pertence ao daimon, que os orixás não têm, que o Lodumaré não tem, sendo um criador, que Brahma, sendo o criador desse universo, não tem, que Baal não tem,
que Adabaoth não tem é justamente o sopro divino, o sopro do inefável dentro de você. Esse é o abismo dos deuses. Esse é o segredo dos deuses. Esse é o calcanhar de Aquiles dos deuses. E a partir de hoje você vai fazer seu altar sem medo. A partir de hoje você vai praticar a goécia sem medo. A partir de hoje você vai venerar, cultuar Exu sem medo. Porque todos eles anseiam para falar com você e trocar com você ideias e, se possível, atender os seus pedidos. Mais do que isso, se você ler o Bhagavad Gita como ele é, se você ler algumas obras do Srimad Bhagavata, do Mahabharata, você verá que a própria divindade, e eu falo do inefável, quando o indivíduo está em conexão com este inefável, que é representado no Bhagavad Gita como ele é, como a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, a divindade tem ansiedade em atender os pedidos do seu devoto. O que acontece então? Acontece que Adabaoth cria o mundo da matéria e Sofia cai, a sabedoria cai. E o seu par, porque ela é o 12º e ele é o segundo, é nada mais, nada menos do que o Cristo. E o Cristo desce para fazer uma coisa só, uma missão só: salvar Sofia. Não tem nada a ver com pecadores, mas salvar Sofia. Levar seu par de volta. E aí acontece tudo aquilo lá que você já sabe. Ele desce, mas na sua descida, o Cristo, ele precisa de uma pessoa que esteja apta. Eu estou falando do Lúcifer. Eu estou falando da luz. Ela precisa de um indivíduo que se torne apto. De uma pessoa adaptada para recebê-la em seu corpo. E tudo aponta para a figura de Jesus de Nazaré. A figura de Jesus de Nazaré fora a escolhida. Pelo menos é o que nós sabemos do que a Bíblia nos conta. Foi o que foi trazido para a gente. Foi o que nos foi forçado nas aulas de religião. Foi o que foi imposto pela fogueira e tortura às bruxas. Pelas armas, pelo fogo, pelo castigo aos indígenas. O cristianismo é um dos sistemas mais perversos e cruéis, superando o nazismo, superando o stalinismo, ou todo e qualquer sistema político
que possa ter havido. E é através dessa imposição, pelas armas, pela fogueira, tortura, que nós chegamos ao que temos hoje. Jesus de Nazaré nasce na manjedoura. E a partir daí sua vida, morte e ressurreição ganham fama. E chega até nós, que nascemos em outras, que não vimos o nascimento do cristianismo, porque aqueles que viram a priori que eram os romanos, eles iriam lutar contra aquilo, mas o imperador tinha soldados, e aquilo teve que ser engolido. Foram feitas adaptações. O dia de descanso não seria mais o sábado, mas o dia do sol, que é o domingo. O trabalho foi muito grande para voltar atrás agora. Houve um homem no mesmo século de Jesus, que também nasceu de uma mulher sagrada. E quando ele nasceu, um ser deu a anunciação à mãe que ele seria um homem puro e que iria pregar. Esse homem cresceu e desenvolveu-se ali mesmo em Roma. E ele andava de aldeia em aldeia pregando o evangelho, pelo menos o seu evangelho, que quer dizer boas novas, e fazendo curas. Também ele foi traído e depois foi deposto por Roma. Foi levado à prisão por Roma. E esse era um homem divino e seu nome é Apolônio de Tiana. É tão importante conhecer Apolônio de Tiana, que nasceu na segunda metade do mesmo século que Jesus, que você precisa adentrar dogma e ritual de alta magia. A influência de Apolônio de Tiana foi minimizada pelo próprio Império Romano, que já tinha escolhido o Deus da nova religião, que seria Jesus. É por isso que a Igreja Romana e os judeus não se entrelaçam. E como a Igreja, eu falo da Igreja Católica, foi a origem de tudo que temos hoje, da questão da Trindade, de Jesus ser visto como filho do próprio Deus, que não é aceito pelo muçulmano, que todas as religiões, adventistas do sétimo dia, assembleísta, tudo vê no Papa um grande inimigo. O inimigo é o clero de Roma. A besta do Apocalipse é o Papa. O anticristo virá pelo Papa. É preciso destruir o papado. Quando a gente vê aí um legado de ingratidão enorme. Eles querem destruir a Igreja de Roma. Mas é assim que é feito. O cristianismo tornou-se a religião oficial. E essa religião oficial, ela impregna tudo. Já falei para vocês que era um Deus cego e ia dar o baú, louco. E esses profetas mirim, o Miguel Ferreira e a Vitória, esses meninos que dão cambalhota, esse dancetê, essa
macumba-bleia que existe nas igrejas hoje em dia está de acordo com Deus, o Deus Criador, porque ele é louco. E sim, ele procura os profetas, e sim, esses meninos loucos são profetas desse Deus. A história sempre age por extremo. Primeiro vimos uma igreja sagrada, imaculada. E na igreja evangélica era diferente de tudo, na minha época, no meu tempo. Agora tem banda de pagode, banda de forró, tem tudo. Porque o Cristo era lúcido. Eu falo do Cristo de acordo com o que a Bíblia diz, era lúcido. Não parecendo nada com o Pai. Porque as pessoas fazem uma ligação que Jesus é filho desse Deus maluco. Que é o Edalbaoth, que no século dos judeus, dos hebreus, dos povos semitas, iria ganhar as propriedades de onipotência, onipresença, oniconsciência. Adaptando ele com o inefável. E daí a confusão de Petrovna Blavatsky, de Kardec, de White. Os textos confundem o Criador louco e Adalbaoth, o demiurgo louco, com o inefável, que vive no pleroma. Que na verdade não vive, mas tem a sua realidade lá. Eusébio foi um dos homens que modificou muito a Bíblia, que destruiu muito texto. E depois nós teremos o incêndio da Biblioteca de Alexandria, o assassinato terrível de Hipátia, a grande filósofa. E o desaparecimento por violência do grande Apolônio de Tiana. Quando você entra numa rede social, ChatGPT, ela lhe enrola, ela mente. Ela está defendendo um sistema que é o sistema religioso oficial. Se você tocar em temas sensíveis, como o diabo, Lúcifer, Satã, você vai ver que ela está se prendendo para não lhe dar as informações. Eu falo do ChatGPT, eu falo do Gemini, eu falo do ChatGPT da OpenAI e falo do Gemini do Google. Eles seguem um padrão oficial da igreja. Por essa razão é que você coloca vídeos de qualquer coisa aqui no YouTube cresce. Mas um vídeo como esse nosso, eu coloquei o primeiro com thumbnail, capa, que foi justamente a transmigração da alma, e foi o primeiro que só teve 3 ou 4 visualizações. Quando basta a pessoa clicar para ver que ali aparecem as visualizações. Que se fosse eu pregando o evangelho, ou uma irmãzinha linda lendo a Bíblia, seria espalhado isso aos 4 ventos. O evangelho cresce muito porque a loucura está tomando conta, porque a história age por extremos. Tínhamos uma igreja evangélica que parecia com Cristo, que vivia no período da graça. Agora temos loucos profetas. E como Jeová, Javé, é o mesmo que Adalbaoth, não é outro. É louco. E ele precisa dos profetas. Precisa
Porque uma vez que aconteceu o grande trauma dele, porque Yedabaoth foi traído por sua mãe 2 vezes. A primeira vez quando o expulsou, a segunda vez quando usou ele para colocar a alma dentro do indivíduo, do vaso físico. E a terceira vez quando fez o Jardim do Éden. E agora uma mulher vai como do fruto e dá ao seu companheiro. Ele iria precisar de profetas, cada um mais louco do que o outro. Nós temos Jonas em Nínive. Jonas foi escolhido para chegar para Nínive e dizer: aqui a 40 dias Nínive será subvertida. Ele esperou que Nínive fosse destruída e Nínive não foi. E Deus explicou para ele, Jeová. Jeová explicou que o homem seria destruído, os ninivitas, se não se convertesse, mas se converter. Jonas ficou maluco porque foi traumatizado, porque um grande peixe o engoliu e ele passou 3 dias no ventre desse peixe. É um trauma profundo para sempre. A gente vê as maluquices de Jeová que os crentes normalizam. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Jó. E diz assim no primeiro capítulo: quando os filhos de Deus foram visitá-lo, corrigindo, quando os filhos de Deus foram visitá-lo, o diabo Satanás estava entre eles. É preciso que você pergunte: como assim? Porque se é o dia das mães e vão visitar Dona Eremita, ou são os filhos de Dona Eremita, ou uma pessoa convidada para estar lá. É como no Natal. O Natal é uma coisa íntima. Só vão as pessoas da família e algum convidado. No dia que os filhos de Deus foram visitá-lo, o diabo Satanás estava entre eles. E para a gente entender isso, a gente vai ter que ler o Corão. É o Corão de Maomé que vai dizer que havia um gênio tão especial para lá, que aonde os anjos estavam com Alá, e na verdade não eram anjos. Observa aí o que diz a Bíblia. Não fala de anjos. Fala dos filhos de Deus. E não eram anjos. Mas no dia que os filhos de Deus foram visitá-lo, esse indivíduo, esse djinn, estava entre eles. No Alcorão diz que esse djinn, ele veio com Alá para formar o mundo, e quando Alá disse: ajoelhem-se todos perante o homem, todos se ajoelharam, porque os anjos são autômatos. Anjos não têm livre-arbítrio. E se anjos não têm livre-arbítrio, eles não podem cair em pecado. Eu vi uma conversa de um amigo de Chico Xavier, que estava pensando: mas como é que pode, irmão? Se a gente luta para ser anjo, Lúcifer era um anjo e chegou a cair, como é que pode? Você observa aí um ponto cego no espiritismo de Allan Kardec. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é baseado nos Evangelhos sinópticos. Tivemos toda a obra de Kardec, de Chico Xavier, de Camille Flammarion, e ninguém nunca falou desses livros que estão por trás, desses livros que foram escondidos. Nenhum espírito, nenhum grandioso espírito. Mesmo assim aconteceu com Helena Petrovna Blavatsky. Nenhum grande mestre da Fraternidade Branca falou desses livros que haviam por trás.
Pelo menos ali na doutrina secreta, nos 6 volumes, nós não teremos referências a isto. Então nós temos um Dijin, um ser de fogo, que quando os filhos de Deus foram visitados, ele, por ser querido, estava entre eles. Ele não se ajoelhou perante o homem de barro. E aí teve o primeiro atrito com Alá. E Alá deixou-o viver porque ele seria o grande iniciador. Ele iria forçar a barra para que o homem não alcançasse a divindade. Depois no povo Yazid, que mora no Irã, nós teremos algo parecido. Nós teremos Melek Taus. E Melek Taus, ele também não se ajoelhou perante o homem de barro, mas nesse caso ele foi elogiado pelo próprio Deus. Razão pelo que os muçulmanos detestam o povo Yazid do Irã, porque tem essas histórias com Melek Taus, o anjo pavão. E aí Deus diz, mas tu viste meu filho Jó, de onde tu vens? Eu venho de andar e rodear a terra, mas vi Jó. Viu como ele é perfeito? Como ele é maravilhoso? E o diabo Satanás disse, é porque ele tem tudo, é rico. Saúde perfeita. Deixa eu aprontar. E aí Deus deixa ele aprontar. E ele vai lá e destrói as coisas de Jó. Destrói a família de Jó. Destrói o rebanho de Jó. Tudo que dizia riqueza, filho, riqueza, tudo. E continua a aposta. Tu viste meu filho Jó, meu servo Jó, ele é, mesmo assim ele é terrível. Ele disse, então, é porque você disse o diabo Satanás. É porque você não deixa tocar na pele dele. Tocou na pele, ele ficou cheio de úlcera, de feridas. É dito que ele sai para uma caverna. Ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu riqueza, perdeu tudo. Reputação, tudo. E ele pegava um caco de telha e raspava as suas feridas. E a mulher dele diz, amaldiçoa teu Deus e morre. E Deus aparece para Jó. Ou ele tem um contato com Deus de alguma forma. E ele diz, Senhor, mas veja como eu estou. E Deus não vai pedir desculpa a ele. Onde é que tu estava quando eu fiz o mundo? Deus é orgulhoso, arrogante. Você não é ninguém, eu faço e desfaço na hora que quero. E aí Jó se cobre de cinza e Deus que não tem piedade. Eu vou dar para você 7 vezes mais do que você tinha antes. É assim que Deus age. Sem bondade. Sem compaixão. Ele não pediu desculpa a Jó. Ele fez perguntas a Jó. Jó que estava na miséria, na desgraça, não sabia o que viria depois. Desesperado. Lógico que uma divindade dessa é louca. É doente. Lógico. E uma divindade dessa não merece o meu respeito. Mas aí quando o homem caiu, ele precisou de profetas. Que iam lá e diziam, se vocês pecarem, se vocês não fizerem isso, se vocês agirem como os pais de vocês, como era Adão e Eva, eu vou mandar desgraça, eu vou mandar isso. A vida desse Deus maluco é ameaçar o seu povo. E quando o povo não acreditava, ele fazia valer. Quantos anos foram escravos no Egito, o povo de Deus?
Quantos anos foram escravos na Babilônia? O povo de Deus. Quando Jesus veio, o povo de Deus era escravo de Roma. O povo de Deus. E no nazismo, o povo de Deus estava sendo sacrificado. O povo de Deus. O mundo jaz no maligno. E a vossa luta não é contra coisas infernais. A vossa luta é contra potestades, potências do ar, virtudes, potentados, principados, anjos e arcanjos, porque são anjos grandes, anjos grandiosos, principados e potestades. Quantas potências do mundo celestial. Não fala nada do inferno. A luta seria contra os arcontes. E Carl Jung iria bem dizer que são as coisas inconscientes nossas. São os nossos medos. As coisas, as baratas psíquicas. As coisas que guardamos em nossa psique. A inveja, o medo. Então esses profetas, eles vêm vindo. E nós temos aí Jeremias, que foi cerrado ao meio, que Deus usou ele e depois ele fez pergunta a Deus e Deus desapareceu e não respondeu nada. Todos os profetas passaram por situações difíceis e por fim o próprio Jesus de Nazaré. E até o grande servo, o discípulo amado, morreu sozinho, solitário na ilha de Patmos. O mundo jaz no maligno. A vossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, nas potências do ar, nas regiões celestiais, contra os príncipes tenebrosos desse mundo de trevas. Está falando de alguma coisa sobrenatural. Então é por isso que o cristianismo cresce tanto. Porque é religião oficial, porque um vídeo desse vai para 5, 10 pessoas, a não ser que você passando por aqui, gostando do conteúdo, diga ou não gostando, não gostei, ou gostei, ou dê alguma ideia. Somente você passando por aqui, comentando, curtindo, é que a gente vai poder voltar, porque a gente passa um tempo muito, né? Pelo menos foram 7 anos de preparo para passar esse vídeo aqui para vocês. Então por isso que o cristianismo cresce. Porque os seus profetas eram loucos, doentes. Porque a sabedoria desse mundo é loucura perante Deus. Então entenda, esse menino Miguel é profeta mesmo. Essa menina Vitória, ela é profetisa mesmo. É louca assim mesmo. A Charlene Grazik, botando carta e falando de Deus, é assim mesmo. Tá tudo correto. É o Deus maluco. É o Ayanalatepe do livro do Necronomicon. O Deus doente, doido. Perdeu sua razão quando adentrou nesse mundo fenômeno. Brahma é louco. E nós precisamos falar de outros loucos. Nós precisamos ligar esse vídeo a outras divindades loucas. Precisamos falar sobre o Lodumaré e Brahma. Mas o cristianismo cresce tanto. Primeiro porque foi a base da tortura, do chicote, do presídio, da caça às bruxas, da escravidão.
E agora já estava oficializado, todo mundo acreditando que era isso, a internet gastam-se muito sobre isso. O menino Miguel, se vocês olharem o vídeo anterior, ele pregava direito, mas foram treinando ele para virar esse palhaço que vocês estão vendo. Porque a loucura de Deus é sabedoria para o mundo. É por isso que o cristianismo cresce tanto. Então,